A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre a necessidade de revestimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todos que vão ouvir Tua palavra, que todos venham ser fortalecidos, edificados na Tua palavra. Abre os olhos espirituais, dando entendimento e sabedoria a cada um. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. A necessidade de revestimento, do revestimento. É sobre isso que nós vamos estar compartilhando com vocês. Nós não apenas trazemos mensagem, mas também alguns estudos. E nós estamos já preparando os estudos, provavelmente para o início do mês. Bem, a necessidade do revestimento. Eu gostaria de compartilhar o que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3. No versículo de número 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Bem, logo após ali a queda do homem, logo após Adão e Eva desobedecerem a Deus no paraíso, eles se esconderam e quando Deus pergunta onde tu está, a desculpa que eles vão dar é que estava nu. Eles se esconderam e fizeram para eles ali, cozeram para eles folhas de figueira, fizeram ali como se fosse um avental para se vestir e cobrir a nudez. E Deus então vai e providencia para eles vestimento de peles, tanto para Adão quanto para a sua mulher, a Eva, né? Ali no paraíso. Esse texto, como nós estamos fazendo um estudo, com todo respeito a alguns colegas, principalmente os calvinistas, nós sabemos que entre eles existe o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. O supralapsariano, eles acreditam na predestinação, na criação e na queda. Então eles acreditam, os que são supralapsarianos, acreditam que Deus a predestinou quem ia para o inferno e quem ia ser salvo, até mesmo antes da criação, né? Mas esse texto aqui eles vão ter dificuldade de explicar esse entendimento deles, segundo esse entendimento deles. Porque o texto é claro que Deus fez aqui vestimenta tanto para Adão quanto para Eva. Deus não fez acepção, não escolheu nenhum e nem outro. Todos dois tiveram a oportunidade. Todos dois receberam aqui então a providência de Deus para as suas vidas. Então eu gostaria de destacar aqui 3 pontos nesse texto lido. Que Deus fez roupa ali, vestimenta de pele para Adão e para a mulher. Primeiro, eu quero falar sobre a providência de Deus, né? Depois do homem cair, depois do homem pecar, né? O amor de Deus, esse mensurável amor, ele entra com providência na vida desse casal. E até hoje, esse amor se estende a mim, a você e todos quanto assim desejarem. Esse amor está estendido, né? A providência de Deus, né? Deus graciosamente providenciou para a necessidade humana um modo superior àquele que Adão e Eva tinham feito com folhas. Eles fizeram uma providência ali para eles, da maneira deles, pegaram ali, fizeram um avental de folhas de figueira, mas Deus, pela sua graça, ele providenciou algo superior. O que isso significa? Isso significa que nada que nós façamos é suficiente para a nossa salvação. Que a salvação do homem não vem pelas obras. A salvação do homem não vem por aquilo que ele faz. A salvação ela vem pela graça. É a graça de Deus que nos traz a salvação. Só Ele pode oferecer graciosamente essa providência para a vida eterna. Agora, nós não somos monergistas, né? Pelo menos nós, eu, a minha esposa, nossa linha, né? Nós não somos monergistas. Nós não cremos que Deus tem que fazer todas as coisas e o homem, né? Ele vai receber gratuitamente sem nada. Nós somos sinergistas. Nós cremos que a salvação é pela graça mediante a fé. Então é a graça de Deus, é a providência de Deus, mas é necessário dar uma resposta a esta graça. É necessário responder a esta graça para obter a salvação. Então esta graça maravilhosa, né, de Deus, ela é superior a tudo quanto o homem vem a fazer. Então Deus está mostrando ali, né,
com essa vestimenta para Adão e para Eva, que a providência divina, a providência para a vida eterna, não vem de mão de homens, é pela graça do Senhor, né? O uso de pele de animais, ali que Deus faz ali, em Gênesis 3:21, antecipa o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando o povo pecava, ali, o pecado do sacerdote, então imolava ali um animal, e o sangue do animal, para perdão do pecado daquela pessoa. Então, isto também aponta para Cristo e o seu sacrifício, né? Lá no livro de Hebreus, né, vai dizer que aquelas coisas era sombra de um bem futuro, sombra daquilo que havia de vir. Aquilo estava mostrando, né, era uma sombra daquilo que Jesus faria e fez por nós, né, o sacrifício, né, a providência de Deus, né? Jesus, né, ele veio pela graça, né, essa graça tão maravilhosa de Deus, é a providência de Deus para a salvação do homem. Então, de que maneira o homem alcança a salvação? Através dessa providência graciosa de Deus. Não é por mérito, não é por obra. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a necessidade do revestimento. Adão e Eva, né, estavam ali com vergonha, fizeram ali uns aventais de folhas de figueira, né? Bom, mas havia uma necessidade de um revestimento. E esse revestimento foi Deus quem deu. O que é revestir? É como se você tivesse vestido, você está com frio, você põe outra roupa por cima daquela roupa. Você está revestindo, né? Se revestindo. Então, essa necessidade do revestimento, o apóstolo Paulo falou de um dia em que Deus vestiria seu povo de imortalidade. Então, por causa do pecado que entrou no mundo através do primeiro homem ali de Adão, todos, né? Todos estão sujeitos à morte. Bem, mas o apóstolo Paulo, então, ele vai falar de um dia em que Deus revestiria o seu povo de imortalidade, ou seja, não mais a morte terá efeito sobre ele, porque estará revestido desta imortalidade que só Deus pode providenciar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 4, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 5:4, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o que Paulo está dizendo aqui? A necessidade desse revestimento. Porque sem esse revestimento, o homem é mortal, ele não tem vida. Para que ele tenha vida eterna, ele necessariamente precisa desse revestimento. Então, é uma necessidade. Esse revestimento não é apenas algo que você possa dispensar, ou que você acha que não necessariamente precisa. Ele é necessário, é uma necessidade, porque sem o qual o homem não terá a vida eterna. O terceiro ponto que eu gostaria de frisar aqui é a provisão indispensável. Essa provisão de Deus, ela é pela graça, ela é necessária, esse revestimento, e é indispensável. Ela é indispensável. Por que ela é indispensável? Bom, a humanidade precisa buscar com todo empenho, desejar ardentemente essa provisão. Embora ela é concedida pela graça, é necessário fé para alcançar essa provisão. Embora Deus dá gratuitamente a todos, essa graça é oferecida a todos, mas é necessário fé para buscar e alcançar esta provisão tão indispensável para a vida do homem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 53 e 54, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Ora, quando é então que a pessoa vai viver a vida eterna? Quando é que a pessoa então toma posse da vida eterna? Quando é então que alguém pode dizer que a morte foi tragada? Ele está dizendo depois, somente depois
de se revestir da incorruptibilidade. E não apenas isso, ele diz assim ainda, somente depois, quando o que é corruptível se revestir do corruptível, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Ou seja, o homem natural, ele é mortal. O que significa isso? Ele está sujeito à morte. O destino dele é a morte eterna. Não tem outra saída para ele. Para que essa situação venha a ser mudada, para que ele deixe de viver nessa situação e passe a ter vida, é necessário ele se revestir da imortabilidade. Agora, de que maneira se dá isso? Então, essa palavra então vai se cumprir. Agora, de que maneira se dá isso? Como que alguém pode alcançar isso? Lá em Efésios, capítulo de número 4, o versículo 22 e 24, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer assim: e vos revistais de novo, do novo homem. Ou seja, todos têm aquela natureza adâmica, né? Do pecado, da morte. Ele vai dizer assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade. Mas, 2 versículos antes, no 22, ele vai dizer assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, o que está dizendo assim? Vos renoveis no vosso entendimento. Então, qual é o entendimento? É que o homem necessita dessa graça, ele necessita dessa providência de Deus. E a partir desse momento que ele entende essa necessidade, ele recebe a Cristo como seu Salvador da sua vida. E no momento que ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele começa a viver um processo de santificação. O que significa isso? Ele começa a ser separado das coisas do mundo e passa a ser revestido dessa imortabilidade, dessa incorruptibilidade para a vida eterna. Sem esse revestimento, não há como viver eternamente na glória. Sem este revestimento, não há nenhuma possibilidade de desfrutar da vida eterna. Então, essa providência, ela vem de Deus. Essa providência é necessária, revestimento é necessário e é indispensável para todo aquele que quer viver eternamente. Esta é a palavra que o Senhor tem ao seu coração. Eu gostaria de orar por você que nos assiste. Tem muitas pessoas neste momento que estão passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, desanimadas, desencorajadas. Pessoas passando até mesmo por tempestades espirituais. Quantas pessoas já estão naufragando espiritualmente? Mas eu quero te dizer que há um Deus que te fortalece para você continuar nessa caminhada e receber esse revestimento espiritual. Eu quero te ajudar em oração neste momento. Eu quero orar por você que entendeu e deseja buscar de todo o seu coração esse revestimento para viver na eternidade. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é viva e poderosa e mais eficaz que espada de 2 gumes. Meu Deus, a tua palavra não volta vazia. E eu sei que neste momento existem pessoas que estão até mesmo pensando em desistir, desanimada devido às lutas, talvez achando que para ela não tem mais solução, mas tu és o Deus da providência. Assim como o Senhor providenciou lá no Éden para o primeiro casal, este revestimento, essas vestes que só o Senhor poderia providenciar. Também eu te peço que neste momento a providência divina entre na vida desta pessoa, que ela venha a ser alcançada, tocada pelo teu poder, que o Espírito Santo inunda o coração dela com a esperança da alegria da vida eterna, alegria da salvação, porque aquele que está revestido com o poder de Deus, ele tem essa alegria, essa convicção, essa certeza de que a morte não mais o dominará, porque ela foi tragada e ele foi revestido de poder. E este revestimento, Senhor, lhes dá o direito da vida eterna. Então que todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra neste momento seja tocada, meu Deus, e compreenda a necessidade do revestimento.
para a honra e para a glória e o louvor do teu santo nome. Abençoa abundantemente a vida de cada um que ouve esta palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Tome posse dessa palavra. Deus te abençoe.